Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão de hoje, ela começa com o início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, cujo título é Ação de Graça no Meio das Tribulações. Diz a carta: Deus nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Como cristãos, a maioria de nós não gostamos de meditar sobre as tribulações, sobre os sofrimentos, mas nós não podemos fugir dessa realidade. Como Deus nos quer santos, às vezes é pelas tribulações que Ele nos leva à santidade. E é sobre isso que eu quero meditar hoje com você. As tribulações da vida nos ajudam a crescermos na confiança em Deus. Nos fortalecem espiritualmente, mas se nós a vivermos na fé, com a sua graça, com a graça de Deus, louvemos a Ele por tudo, pois o mal, Ele sabe sempre tirar o bem. Do mal, Ele sempre sabe tirar algo de importante para nossas vidas. São Paulo nos ensina que em todas as circunstâncias nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a sua vontade. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito em Jesus Cristo. Caros irmãos, todas as perseguições que como cristãos sofremos até hoje será aumentado ainda mais e piorado também. Por isso nós temos que ter muita paciência nas provações. Elas são muitas, nós sabemos, mas de todas o Senhor nos livrará. Deus quer que nos unamos a Ele. Deus quer que nós unamos o nosso sofrimento a Ele para a salvação do mundo. O apóstolo São Paulo nos diz aqui que Deus nos conforta em nossas aflições, para que também possamos consolar os que sofrem ao nosso lado. Por isso nós temos que oferecer todo o nosso sofrimento para quem precisa de salvação. E olha que isto nos é muito familiar. Na nossa comunidade, na comunidade católica, a nossa espiritualidade é completo, na minha carne, o que falta é as tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Então a nossa espiritualidade não pode ficar apenas no papel. Nós precisamos ser iluminados à luz dessas palavras diante dessas situações tão delicadas, procurando assim dar um sentido para elas. O próprio Jesus nos disse que não é possível o seguirmos sem a cruz. Ela é a condição para segui-lo. Nós só seremos capazes de suportar qualquer tribulação ou provação se nós tivermos um porquê. O sofrimento somente salvará o mundo e se tornará divino se unirmos o nosso sofrimento ao de Cristo. Por isso nós precisamos lutar contra as provações e tribulações. E para vencermos as tribulações, é preciso contarmos com a força de Deus, porque nem sempre elas vêm de Deus. Existe um episódio na vida de São Padre Pio, onde ele tinha muitas tentações que eram promovidas pelo diabo, para que ele vacilasse em sua fé e se perdesse. Quando as tentações elas vêm do maligno, sozinho não teremos forças para vencê-las. É o que nos recomenda aqui São Paulo. Aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos.
Deus prova os seus eleitos. Deus prova porque Ele quer ver o amor e a santidade florescerem em seus escolhidos, como eu dizia logo no início desse vídeo. Nós devemos encarar as provações e as tribulações como uma graça, como um dom de Deus. Podemos estar sendo visitados pela graça de Deus. Às vezes pode acontecer que a graça que nos visite seja a tribulação. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque a graça não está somente quando você pede e recebe, mas a graça também está nos momentos de tribulações. É pela misericórdia de Deus que nós temos tudo, mas também é pela sua misericórdia que também nós somos provados. É como um pai que castiga seu filho por amor. Meus irmãos, a tribulação ela pode ser um tempo de visita de Deus em nossa vida. Nós podemos estar constantemente chamando a Deus, mas quando a graça chega, não a reconhecemos. É extremamente necessário nós refletirmos sobre o motivo pelo qual Deus está permitindo uma ou outra. E se Ele permite é porque deseja o melhor para nós, seus filhos. Portanto, só nos resta ajoelharmos diante dele e repetirmos com muita fé: meu Deus, que oportunidade maravilhosa de vos amar. Se acolhermos as tribulações com fé, elas produzirão em nós a santidade. Portanto, não devemos nos desesperar diante delas, mas abraçá-las com fé. Que o Senhor nos conceda essa grande graça, pois a sua palavra nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, que em todas as circunstâncias demos graças, porque esta é a nosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, sofrer e amar dando graças a Deus. Oremos. Vosso amor me sustenta, Senhor, quando meu coração se angustia. Consolais e alegrais minha alma. Como são grandes em nós o sofrimento de Cristo, assim é grande o consolo por meio de Cristo. Se você está gostando de nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê o seu like ou não dê o seu like também e ative o sininho para receber nossas notificações. E nos ajude também a evangelizar com a sua doação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.